Hoje vamos apresentar um trabalho sobre tecido epitelial glandular. Os componentes do grupo são Camila Nogueira, Fernanda Barbosa, Larissa Oliveira, Maria Isabelle, Cauane de Sá, Sofia Lima e somos do E31A. O que é o tecido epitelial glandular? O tecido epitelial glandular ele é formado por um conjunto de células especializadas cuja função é a produção e a liberação e secreção de substâncias. As características gerais do tecido epitelial glandular são que as células secretórias podem ser encontradas em epitélio de revestimento, sendo chamadas de glândulas unicelulares. Essas células podem também se proliferar e invadir o tecido conjuntivo adjacente e depois se diferenciar, formando as glândulas pluricelulares, conhecida amplamente como glândulas. As secreções, elas podem ser utilizadas em outras partes do corpo ou eliminadas no organismo. Classificação secretoras. Quanto à natureza da secreção, as glândulas podem ser classificadas em glândulas mucosas, serosas e mistas. As glândulas mucosas são aquelas que secretam um fluido espesso e viscoso, denominado como muco. Esta célula possui numerosos grânulos de secreção que se coram fracamente e contêm o muco. Outros tipos estão presentes no estômago, glândulas salivares, trato respiratório e trato genital. As glândulas serosas são aquelas que secretam fluido aquoso. As células serosas possuem formato poliédrico ou piramidal. Têm núcleos centrais arredondados e a polaridade é bem definida. Algum exemplo de células serosas é as glândulas secretoras do pâncreas. Quando as células liberam seus produtos de secreção, a membrana dos grânulos se fundem com a membrana plasmática e o conteúdo do grânulo é colocado para fora da célula por exocitose. Também pode ter as mistas, quando ocorrem secreções mucosas e serosas juntas, por exemplo, as glândulas salivares parótidas. Bom, agora nós vamos falar sobre a classificação da celularidade. As glândulas podem ser unicelulares, como a glândula caliciforme, que ocorre, por exemplo, no epitélio da traqueia, ou multicelulares, como a maioria das glândulas. Na imagem superior da direita, em amarelo, são glândulas caliciformes do intestino. Agora, na imagem inferior da esquerda e a imagem da direita, representam em verde a parte secretora de glândulas multicelulares exócrina e endócrina, respectivamente. As glândulas multicelulares originam-se sempre dos epitélios de revestimento, por proliferação de suas células para o interior do tecido conjuntivo subjacente e posterior diferenciação. As glândulas exócrinas apresentam uma porção secretora associada a dutos que lançam suas secreções para fora do corpo, como as glândulas sudoríparas, lacrimais, mamárias e sebáceas, ou para o interior de cavidades do corpo, como, por exemplo, as glândulas salivares. As glândulas endócrinas não apresentam dutos associados à porção secretora. As secreções são denominadas hormônios e são lançadas diretamente nos vasos sanguíneos e linfáticos. Exemplos dessas glândulas são a hipófise, glândulas da tireoide, glândulas paratireoides e glândulas adrenais. As glândulas mistas apresentam regiões endócrinas e exócrinas ao mesmo tempo. É o caso do pâncreas, cuja porção exócrina secreta enzimas digestivas que são lançadas no duodeno, enquanto a porção endócrina é responsável pela secreção dos hormônios insulina e glucagon. Esses hormônios atuam respectivamente na redução e no aumento dos níveis de glicose no sangue. As glândulas exócrinas têm uma porção secretora constituída pelas células responsáveis pelo processo secretório e ductos que transportam a secreção eliminada das células. As glândulas simples têm apenas um ducto não ramificado, exemplo, a glândula sudóripa, enquanto as glândulas compostas têm ductos ramificados, que nas grandes glândulas podem atingir altos níveis de complexidade, exemplo, o pâncreas. A organização celular da porção secretora representa um segundo critério para a classificação das glândulas,
que, dependendo da forma de sua porção secretora, as glândulas simples podem ser tubulares, cuja porção secretora tem formato de um tubo, tubulares enoveladas e tubulares ramificadas, ou acinosas, cuja porção secretora é esférica ou arredondada. Na imagem ao lado, podemos observar que na parte superior estão as glândulas simples, que nas imagens representa tubulosa simples ramificada, tubulosa simples enovelada e acinosa simples ramificada. Já na parte inferior estão as glândulas compostas, que estão a tubulosa composta, a acinosa composta e o túbulo acinosa composta. As glândulas merócrinas secretam substâncias sem alterar a sua estrutura celular. Um exemplo disso são as glândulas salivares e as lacrimares. As glândulas holócrinas secretam todo o conteúdo da célula, ou seja, a célula morre para fazer a secreção. Um exemplo disso é a glândula sebácea. As glândulas apócrinas perdem parte de seu citoplasma, mas elas não morrem. Um exemplo disso é a glândula mamária. Classificação das glândulas endócrinas. De acordo com a organização de suas células, podem ser diferenciados dois tipos de glândulas endócrinas. Glândula endócrina cordenal. As células formam cordões anastomosados, entremeados por capilares sanguíneos. Exemplo: glândula adrenal, paratireoide, pâncreas, endócrino. Agora, glândula endócrina folicular. As células formam vesículas ou folículos preenchidos por material secretado. Exemplo: a glândula tireoide, única glândula endócrina folicular. Curiosidades. Muita gente não sabe que o tecido epitelial glandular é responsável pela produção e eliminação de secreções. Então, para alguns, isso é uma curiosidade. Na imagem superior ao lado, podemos ver a parotita. Na região circulada, podemos ver o aumento médio. Já a imagem inferior ao lado é a glândula sublingual, onde mostra o aumento médio. A coloração de hematoxilina e eosina é muito utilizado na histologia para curar diversos tecidos do nosso organismo, como nas imagens, uma curiosidade que a maioria não sabia. Agora a gente selecionou um exercício sobre o tecido epitelial glandular. Começa assim. O tecido epitelial glandular é formado por células especializadas na secreção de determinadas substâncias. Em relação a esse tecido, analise as afirmativas abaixo. 1. Uma única glândula endócrina pode produzir mais de um tipo de hormônio. 2. O pâncreas é um exemplo de glândula mista que apresenta regiões endócrinas e exócrinas. 3. As secreções de glândulas exócrinas são denominadas hormônios. 4. Os testículos são glândulas exócrinas, enquanto os ovários são glândulas endócrinas. Assinale a alternativa correta. Agora a Maria vai falar a alternativa correta e explicar o porquê elas estão corretas. Resolução do exercício. A alternativa 1 e a 2 são verdadeiras, pois a porção endócrina ela produz hormônios, insulina e glucágon, enquanto a porção exócrina ela produz o suco pancreático. A alternativa 3 é falsa, pois hormônios são secreções das glândulas endócrinas. A alternativa 4 ela também é falsa, pois os dois órgãos são glândulas endócrinas. A resposta certa é a alternativa A.